Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A polícia prende em Niterói, no estado do Rio, um dos maiores traficantes de armas do mundo. Marcelo João Felipe Barbieri é enteado do traficante Frederico Barbieri, acusado de ser o responsável pelo envio de mais de 1.000 fuzis para o Brasil. Daqui a pouco a gente volta e eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. A campanha de vacinação contra a Covid tem mutirão em vários estados no feriado de Tiradentes. Pernambuco se despede do cantor Augusto César, um dos principais representantes do estilo brega romântico. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril, e o Brasil TV está no ar. O Brasil TV começa com um mutirão de vacinação em várias cidades de Minas Gerais. Os municípios aproveitaram o feriado de Tiradentes para ampliar a imunização. O Carlos Eduardo Alvim é quem acompanhou. Oi Marcelo, aqui em Minas Gerais, várias cidades do estado aproveitaram o feriado de 21 de abril para ampliar a distribuição das vacinas contra a Covid-19. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a expectativa do dia era concluir a vacinação de pessoas de 64 anos e iniciar as de 63. No sul de Minas, apenas algumas cidades, como Poços de Caldas, vacinaram os idosos hoje. Já aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, Contagem abriu mais de 20 postos e também drive-thru para atender o público-alvo. Na cidade, a imunização é para quem tem 63 e 64 anos. Em Ribeirão das Neves, também na Grande BH, hoje receberam a vacina idosos, trabalhadores da saúde e das forças de segurança. Aqui na capital, a faixa etária no momento é de 62 anos, mas a partir de amanhã, quem tem 61 vai poder se vacinar. Toda a estrutura vai funcionar para a distribuição dos imunizantes. São 143 centros de saúde e 7 postos drive-thru, como esse daqui. Alguns têm dificuldade de recursos humanos ou estrutura e junto até com a iniciativa privada estamos tentando dar esse suporte para que a gente tenha o menor tempo possível de vacina armazenada na geladeira e maior imunização para que a gente possa logo ter uma população imunizada voltando à sua normalidade. Até agora, Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde cerca de 5.800.000 doses contra a Covid. Cerca de 3.800.000 doses foram aplicadas entre a primeira e a segunda dose. Marcelo Cosme. No Rio, os postos de vacinação tiveram um movimento tranquilo. O calendário do município continuou hoje com a vacinação de homens e mulheres com 61 anos. A Narayana Borges mostra pra gente agora. Oi Marcelo, aqui na capital a prefeitura começou a vacinar as gestantes a partir dos 18 anos com comorbidades. Elas podem procurar qualquer local de vacinação, não vai ter escalonamento de idade e elas devem apresentar uma indicação médica para comorbidades, como hipertensão arterial resistente, diabetes, síndromes coronarianas. Amanhã, quinta-feira, vai ser a vez das mulheres com 60 anos tomarem a primeira dose do imunizante e dos profissionais da saúde com 46 anos, além das gestantes a partir dos 18 anos com comorbidades. E essa semana, a Fiocruz fará a entrega de 4.700.000 doses de vacina ao Plano Nacional de Imunização. Diferente da semana passada, quando o imunizante foi entregue em 2 lotes, um na quarta e outro na sexta-feira, dessa vez a entrega será feita toda no dia 23, na sexta-feira. E para a semana que vem já tem a previsão de um lote ainda maior, com 6.700.000 doses da vacina de Oxford AstraZeneca. E aqui no Brasil TV você continua acompanhando todas as informações sobre a campanha de vacinação e a entrega de novas doses. É com você, Marcelo. No Nordeste, a Prefeitura de Teresina suspendeu a vacinação para idosos com 64 anos. A primeira dose desse público estava prevista para amanhã. A Aline Moreira é quem tem as informações. Olá, Marcelo. Aqui em Teresina, a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 64 anos está sem data para começar. A aplicação da primeira dose nesse público estava prevista para ser nesta quinta-feira, dia 22, mas foi suspensa. A Fundação Municipal de Saúde, que é responsável pela vacinação, disse que não recebeu doses suficientes para ampliar o público-alvo. No último fim de semana, foram vacinados idosos com 65 e 66 anos de idade. Já esta semana, a Prefeitura deu continuidade ao cronograma de vacinação da segunda dose para idosos de 73 a 76 anos, que encerrou hoje. Por enquanto, não há previsão de chegada de novas doses, segundo a Secretaria de Saúde aqui do Piauí. Volto com você, Marcelo.
Pontos de vacinação registraram longas filas hoje em Salvador. Quem mostra agora é o Miller Nunes. Oi, Marcelo, a quarta-feira de feriado de Tiradentes aqui em Salvador foi dia de vacinação. Um dia nublado e muita gente enfrentou fila para se proteger contra a Covid-19. Hoje a vacinação foi para os grupos prioritários: idosos a partir de 60 anos, profissionais de saúde, agentes de segurança e salvamento, e também começou a vacinação para os trabalhadores da educação básica de 55 a 59 anos. A prefeitura montou 31 pontos de vacinação na cidade, entre drive-thrus e pontos fixos onde as pessoas podiam tomar vacina a pé. Em muitos deles, principalmente naqueles que tinham aplicação para a segunda dose, teve fila, e fila enorme. Pessoas ficaram até 3 horas para poder se imunizar contra a doença. Salvador já vacinou 490 mil pessoas com a primeira dose, e a vacinação hoje foi até às 4 da tarde. E ela segue acontecendo amanhã. Eu volto contigo aí no estúdio. Fortaleza começou a vacinar idosos com 60 anos ou mais. A Vanifer Monteiro acompanhou esse mutirão na capital cearense. Oi, Marcelo. Hoje está acontecendo um mutirão de vacinação aqui em Fortaleza. São 46 locais de vacinação, 4 que já estavam na rota, locais de drive-thru, como esse onde eu estou, o centro de eventos aqui do Ceará. Mas hoje também entraram nesse mutirão 42 postos de saúde. Esses postos abrem sempre que chegam novas vacinas, e principalmente nos fins de semana e feriados, como hoje, feriado dia de Tiradentes. Só hoje esses postos de saúde estão atendendo idosos a partir dos 60 anos. A vacinação de 60 anos começou hoje aqui no Ceará. E esses postos estão atendendo, cada um desses postos, cerca de 400 a 450 pessoas apenas hoje. E eles devem voltar a abrir também para a segunda dose desses idosos. Esses locais de vacinação vão mudando ao longo do tempo, de acordo com a chegada das vacinas e, é claro, ao passo que nós vamos avançando no plano de imunização nacional. Por dia, cerca de 13.800 idosos, cerca de 13.800 pessoas são vacinadas aqui no nosso estado. Marcelo. No norte do país, a Prefeitura de Belém espera uma nova remessa para começar a vacinar as pessoas com comorbidades. O Ingo Miller conta pra gente. Olá, Marcelo. Aqui em Belém, a Prefeitura continua a vacinação aplicando a segunda dose do imunizante contra a Covid no público de até 60 anos de idade. A previsão é imunizar completamente essas pessoas até quinta-feira. Após a aplicação dessas vacinas, o plano de vacinação da Prefeitura de Belém contemplaria as pessoas com comorbidades, aquelas doenças crônicas que podem agravar o quadro de Covid, como hipertensão, problemas respiratórios, problemas cardíacos e obesidade mórbida. Só que faltou vacina para iniciar a aplicação das primeiras doses desse público. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que ainda aguarda a chegada de um novo lote de imunizante para iniciar essa vacinação. Marcelo. Manaus está vacinando pessoas a partir de 18 anos com comorbidades, trabalhadores de saúde, idosos, agentes de segurança e indígenas em aldeia. Carla Mello. Oi, Marcelo. Aqui em Manaus, em 3 meses de imunização, mais de 407 mil pessoas já foram vacinadas. Entre elas, 100% dos profissionais da saúde e também os idosos acima de 69 anos já ultrapassaram mais de 90% de imunização. Essa semana iniciou a vacinação para as pessoas de 35 a 54 anos com comorbidades. Além disso, também já iniciou a aplicação da segunda dose, tanto de Coronavac quanto AstraZeneca. A Prefeitura liberou o cadastro no sistema das pessoas acima de 18 anos a 34 anos, com e sem comorbidade, mas ainda não há data para a imunização desse público. Marcelo. Em Goiânia, a vacinação neste feriado é apenas da segunda dose para os idosos sem agendamento e profissionais de saúde com agendamento. O motivo é o fim do estoque das vacinas para a primeira dose. Quem tem as informações agora é o Honório Giacometto.
Oi, Marcelo, feriado de Tiradentes de muito trabalho para os profissionais da saúde que desde as 8 horas da manhã estão aplicando as doses da Coronavac. Na capital, a prefeitura montou postos de vacinação em 7 escolas e 3 pontos de drive-thru. Um deles, o estádio Serra Dourada, que teve fila logo no começo da manhã. Hoje, na capital, só está sendo feita a imunização de quem tem 68 anos com a segunda dose. Em todos os postos, o movimento é muito tranquilo nesta quarta-feira, diferentemente do que ocorreu ontem, quando idosos se sentiram mal depois de passar muitas horas em pé na fila, embaixo de sol forte e temperaturas altas. Na capital, acabaram as vacinas para a primeira dose e a campanha só será retomada com a chegada de novas remessas. Aqui em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, a expectativa é de vacinar com a segunda dose de Coronavac 2.000 pessoas com mais de 68 anos nesta quarta-feira, feriado de Tiradentes. Marcelo Cosme. Em Campo Grande, hoje teve vacinação contra a Covid para gestantes com comorbidades. Luana Rodrigues. Aqui em Campo Grande, a vacinação contra a Covid-19 hoje foi somente para grávidas com no mínimo 12 semanas de gestação e que apresentem algum tipo de comorbidade, alguma doença pré-existente. A Prefeitura disponibilizou 1.300 doses para este público em 4 pontos de vacinação. Diferente de outros dias em que houve filas e uma grande procura, hoje a vacinação correu de forma tranquila, sem muita espera e com agilidade. Para conseguir a vacina, as gestantes precisaram apresentar o cartão do pré-natal, além de um comprovante de uma comorbidade e um laudo médico autorizando a vacinação. A Prefeitura decidiu priorizar as gestantes nesta etapa da campanha de vacinação, depois de uma recomendação do Ministério da Saúde. Os especialistas consideram que as grávidas estão no grupo de risco da doença. Só neste ano, 14 grávidas perderam a vida para a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Marcelo, é com você. A Prefeitura do Rio anunciou que vai recorrer da decisão que suspendeu 4 decretos com restrições de atividades adotadas para frear a pandemia na cidade. O Benhur Correia explica agora para a gente. Oi, Marcelo, tudo bom? A decisão de suspender as restrições sociais impostas pela Prefeitura aqui na cidade do Rio de Janeiro foi da juíza Regina Schucker, da 6ª Vara da Fazenda. Mas a Procuradoria-Geral do município afirmou que ainda não foi notificada dessa decisão, por isso as regras ainda continuam valendo. Além disso, tem outro ponto. A decisão da juíza tem como base uma ação civil pública proposta pelo deputado estadual Anderson Moraes, do PSL. Na decisão, a juíza afirma que nem mesmo uma pandemia gravíssima, como a vivenciada na atualidade, autoriza o cerceamento da liberdade individual de cada cidadão carioca, ao argumento da possibilidade de transmissão acelerada da doença ou mesmo da falta de vagas em hospitais. E por isso, defere a liminar e suspende a validade e eficácia da regulamentação proposta nos decretos e numera os decretos anteriores, retirando-lhes a força obrigatória e a coercitividade. A gente conversou com um professor da UERJ sobre a efetividade dessa decisão judicial em decretos que já não estavam mais valendo. A decisão, ela vale para aqueles decretos que eram objeto da ação. Então, se existe um outro decreto, aí ela não se aplica. O que acontece é que, nesse caso, o juízo ele já manifesta um entendimento que poderia vir a ser aplicado para um outro decreto de mesmo conteúdo. Em termos de efetividade imediata, se esses decretos não vigoram mais, a decisão é inócua. De fato, ela não se aplica, porque ela não atacou o decreto em vigor. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirma que o último decreto altera apenas alguns pontos do decreto anterior, flexibilizando algumas medidas, e por isso não foi alvo da ação. Com isso, as restrições previstas nos decretos anteriores estão suspensas, segundo o entendimento do Tribunal de Justiça. A gente tem que lembrar, Marcelo, que mesmo com essa decisão judicial, existem as restrições sociais impostas pelos decretos estaduais, como, por exemplo, a realização de eventos e festas aqui no Rio de Janeiro que continuam proibidas. É com você, Marcelo.
Hoje teve mais uma fase de volta das aulas presenciais na rede municipal do Rio. 301 escolas retomaram as atividades depois de mais de um ano fechadas. A Natália Castro acompanhou. Oi, Marcelo. Mais de 280 mil alunos estão autorizados a voltar para o ensino presencial na rede municipal do Rio. Agora, os estudantes do 3º ao 6º ano carioca também voltam para a sala de aula. Hoje, 301 unidades reabriram. Amanhã, mais 63 voltam a receber os alunos. Com essas unidades, o município termina a semana com 783 escolas funcionando com o ensino presencial. Os protocolos continuam os mesmos. O uso da máscara é obrigatório. Tem que ter distanciamento de 1,5 metro. A higiene das mãos precisa ser frequente. O horário da entrada, saída e do recreio deve ser escalonado. As refeições podem ser dentro da sala de aula. Os bebedouros foram adaptados para copos e garrafas. E os alunos e profissionais do grupo de risco não voltam para o presencial. O turno continua reduzido, com duração de 3 horas. O secretário municipal de Educação afirma que todas essas unidades seguiram uma lista rigorosa de adequações. Marcelo. A seguir, a polícia prende em Niterói, no estado do Rio, um dos maiores traficantes de armas do mundo. Marcelo João Felipe Barbieri é enteado do traficante Frederic Barbieri, acusado de ser o responsável pelo envio de mais de 1.000 fuzis para o Brasil. Daqui a pouco a gente volta e eu trago todos os detalhes aqui no Brasil TV. E Pernambuco se despede do cantor Augusto César, um dos principais representantes do estilo brega romântico. E acorda com seus beijos, gosto quando faz amor assim. O Brasil TV está de volta com a prisão de um dos traficantes de armas mais procurados do mundo. João Felipe Barbieri tinha deixado a prisão com aquele alvará falso e foi recapturado hoje em Niterói, como conta agora Eduardo Tchau. Olá, Marcelo. O traficante internacional de armas, condenado a 27 anos de prisão, tinha saído da cadeia usando um alvará falso. João Felipe Barbieri foi preso hoje em Piratininga, região oceânica de Niterói. Ele é enteado do traficante Frederic Barbieri. Conhecido como o Senhor das Armas, Frederic está preso nos Estados Unidos e é acusado de ser o responsável pelo envio de mais de 1.000 fuzis para o Brasil. João Felipe e um comparsa da quadrilha tinham conseguido sair de Bangu pela porta da frente em novembro do ano passado. Agentes da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário prenderam João Victor Rosa em Belfort Roxo nesta semana. Depois que a TV Globo revelou o esquema em fevereiro, a polícia abriu uma investigação e agora conseguiu recapturar os dois, que são condenados por tráfico internacional de armas. O trabalho que se iniciou lá atrás, com esse esquema dos alvarás falsos, ele finaliza no dia de hoje. Ou seja, o trabalho foi feito de A a Z, ou seja, com todos os envolvidos diretamente no esquema dos alvarás e aqueles que se beneficiaram também nesse esquema criminoso. Também foram capturados, ou seja, foi um trabalho com 100% de aproveitamento. O Brasil TV vai continuar acompanhando o trabalho da polícia. Voltamos com você, Marcelo Cosme. As defesas atuais de João Felipe Barbieri e João Victor Rosa disseram que os clientes não sabiam do esquema de falsificação de alvarás e que foram enganados pelos advogados anteriores. A Justiça Federal determinou a prisão preventiva por tempo indeterminado de um jovem de 18 anos que vivia em hotéis de luxo para usar o Wi-Fi e dessa forma despistar os desvios que ele fazia do auxílio emergencial. O Ayrton Salles Júnior conta pra gente agora que esse preso é apontado pela investigação como principal responsável pelo esquema. Oi, Marcelo. A Justiça da 9ª Vara Federal da cidade de Campinas determinou a prisão preventiva, desta vez por tempo indeterminado, deste jovem de 18 anos, morador da cidade de Tatuí, suspeito de fazer parte dessa organização criminosa que desviava dinheiro do auxílio emergencial. Como é que esse grupo agia? De acordo com a polícia, essas pessoas se hospedavam em hotéis de luxo espalhados pelo país para usar o Wi-Fi desses locais, para tentar despistar qualquer tipo de indício
que indicasse que os computadores que eles usavam estavam sendo usados para aplicar esses golpes. O suspeito estava hospedado em hotel de luxo na capital paulista quando foi preso preventivamente já há alguns dias. E agora veio essa prisão preventiva por tempo indeterminado. Ele é apontado pela investigação como o principal responsável pela organização de todo esse esquema de desvio de dinheiro. Esse jovem teria começado a cometer esses crimes quando era menor de idade e até agora o prejuízo também, segundo a Polícia Federal, passa de R$600 mil. A estimativa é que possa chegar a quase R$6 milhões. Marcelo, é com você aí no estúdio. A cheia do Rio Negro começou a inundar as casas de palafita que ficam em Manaus. O Luciano Abreu mostra pra gente. Olá, Marcelo. Aqui no Amazonas são quase 105 mil pessoas já afetadas pelas cheias dos rios. 13 municípios decretaram situação de emergência pela cheia nas calhas dos rios Purus e Juruá. E 24 estão em situação de alerta. Em Manaus, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro está hoje em 28 metros e 47 centímetros. A Prefeitura está construindo pontes de madeira em 5 bairros. A previsão da Defesa Civil Municipal é que 2.000 metros de pontes de madeira sejam construídas nas áreas que devem ser afetadas com a cheia do Rio Negro. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro deve ultrapassar a cota de inundação severa, que é de 29 metros. A previsão desse ano é que a cheia em Manaus atinja 30 metros e 35 centímetros, ultrapassando a maior cheia histórica, que foi a de 2012, quando o Rio Negro chegou a 29 metros e 97. Marcelo Cosme. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que faz um tratamento contra um câncer, vai continuar internado. Os médicos responsáveis pelo tratamento disseram que a situação de Bruno Covas está controlada. Desde sábado, Bruno Covas está com drenos para tirar o excesso de líquidos da região dos pulmões e do abdômen. O prefeito de São Paulo está internado desde quinta-feira. Ele voltou a fazer quimioterapia e imunoterapia depois que o câncer foi descoberto próximo ao estômago em 2019 e foi encontrado também no sistema linfático e no fígado. Bruno Covas não vai se afastar do cargo, ele continua despachando do hospital. E o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do Democratas, também está internado depois de sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico. A Ana Zimmermann tem os detalhes para a gente desse boletim médico. Olá, Marcelo. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, está internado neste hospital desde ontem ao meio-dia. Ele está na UTI com o diagnóstico de um AVC isquêmico, o popular derrame. De acordo com os médicos, o quadro clínico dele é estável, ele está lúcido, colaborativo, sem déficits focais neurológicos. Não houve piora no quadro clínico, mas ele permanece internado na UTI. A previsão é que ficasse mesmo de 24 a 48 horas na UTI. O prefeito tem publicado nas redes sociais dizendo que está bem, que está se recuperando deste AVC. Marcelo Cosme. A Covid-19 levou um dos artistas muito queridos para os pernambucanos. O cantor Augusto César era um dos principais representantes do estilo brega romântico. Ele tinha 61 anos, sendo que 35 dedicados à música. O Danilo César mostra a comoção com essa notícia triste. Oi, Marcelo. O cantor e compositor Augusto César morreu aqui no Recife, num hospital na zona oeste da cidade. Ele passou mal em casa e foi socorrido. De acordo com a equipe médica, ele morreu de insuficiência renal causada pela diabetes, uma doença que ele convivia há mais de 10 anos. Mas ontem teve o diagnóstico também confirmado para a Covid-19. De acordo com a equipe médica, isso pode ter agravado o estado de saúde do cantor, que precisou ser entubado ontem à tarde e à noite teve várias paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo por volta das 10h30 da noite, de acordo com a família. Gosto quando você me faz aquele chamego. Augusto César tinha 61 anos e 35 anos de carreira. Era conhecido por embalar casais com um brega romântico, típico aqui do nosso estado, do Pernambuco, e aí também era um artista muito querido pelos fãs, porque vez ou outra ele estava no centro da cidade fazendo shows ali na calçada, também vendendo seus CDs. Gosto desse seu jeitinho assim meio moleca. Gosto quando você chega e faz aquela festa. Ele deixa 4 filhos e 2 netas e um luto enorme aqui para o estado e para a cultura pernambucana. Eu volto contigo, Marcelo.
Brasil TV fica por aqui. Outras notícias, Jornal Nacional às 8h30, horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.